E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. E estamos aqui na revista Fórum. Essa matéria é uma matéria, parece uma matéria despretensiosa, mas essa matéria é muito importante, porque na verdade ela é a síntese do que aconteceu nesse país. Não só no momento da ascensão do Bolsonaro, mas também como agora. E também é a síntese que levou Trump a ser presidente dos Estados Unidos, derrotando na época a Hillary Clinton, que era disparado a candidata que deveria ter vencido. E por que a Hillary Clinton perdeu lá nos Estados Unidos? E por que esse cidadão nocivo, acusado agora de incitação ao terrorismo no Brasil, ele foi eleito aqui como presidente da República? O Bolsonaro, ele foi lançado com dois tipos de adjetivos. Um dele era novo e o outro era mito. Novo por quê? Porque Bolsonaro sempre foi um obscuro deputado, um deputado ridículo, que ficava no fundo do Planalto falando só bobagem, falando só besteira, enaltecendo ditaduras, declarações totalmente absurdas que ele fazia. Mas ele era uma figura tão caricata que ninguém nem prestava atenção em Bolsonaro. Vivia dormindo no fundo do palácio, no fundo do plenário. Eu pego em várias situações desse tipo. Boquirroto, não sabia falar, não consegue, não conseguia e não consegue articular uma frase inteira. Essa figura que está aí, mas ele foi apresentado então como novo de que forma? Ele era tão obscuro, que a população brasileira não conhecia esse troço, a não ser os eleitores do Rio de Janeiro que elegeram essa coisa durante 27 anos de mandato. Foi quando ele foi eleito presidente da República. E como é que se deu isso então? Justamente pela indústria das fake news, das mentiras. Ah, mas significa que então que isso foi invenção tupiniquim? Não, não foi. Isso foi uma estratégia montada por um filósofo político americano chamado Gene Sharp. O Gene Sharp, então, postulou que se você mentisse de uma maneira seguida, assim como era também a prática do nazismo, repetir uma mentira centenas, milhares de vezes, aquela mentira seria aceita pela sociedade como uma verdade. E para isso, essa filosofia, então, bastava instrumentalizar isso. E como é que se deu a instrumentalização disso? Através de uma figura deplorável, que agora está presa nos Estados Unidos, chamado Steve Bannon. O Steve Bannon, um dos expoentes da extrema-direita e um ideólogo, ele pegou essas ideias do Gene Sharp e aí, junto com uma consultoria que existia, a Cambridge Analytica, a consultoria inglesa, e também com acesso a todo o portfólio de nomes e demais dados que foram, por incrível que pareça, compartilhados pelo Facebook, se levou então milhões de mensagens falsas contra Hillary Clinton, enaltecendo o Trump, que era um azarão, de uma maneira dirigida, perfil por perfil. E justamente por causa dessa razão que o azarão venceu. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Ninguém aqui tinha passado por uma indústria dessa natureza, de tanta mentira dita em um contexto político e de uma forma tão intensa. A mesma coisa aqui, utilizando o WhatsApp. Contas falsas, perfis falsos, bots, empresas fazendo milhões de disparos, porque bastava, ou basta ainda, eu comprar, por exemplo, 1000 chips, eu tenho 1000 contas no WhatsApp. Então eu posso pegar agora e distribuir uma mesma mentira por 1000 WhatsApps. E se eu faço isso em 1000, 10 mil, 100 mil, 10 milhões, a mesma mentira, aquilo se torna uma verdade. Um dos veículos
que ajudaram agora, especialmente nesse momento, marcantemente, a indústria da mentira, a acusação pública, é a tal da Jovem Pan. Agora que você entendeu, você vai entender o contexto então dessa matéria. Cartão corporativo, deputado dá invertida na Jovem Pan por fake news, mentira, de que Bolsonaro gastou menos que Lula. Quebra de sigilo de 100 anos revela que Bolsonaro foi o presidente que mais gastou com cartão corporativo desde 2003, quando o Lula deu transparência aos gastos do governo. Antes não existia transparência. Tá? Antes não existia transparência. E vem a invertida. O deputado Alencar Santana Braga, PT São Paulo, deu uma invertida na rede de rádio Jovem Pan, Jovem Pan News. Rola, inclusive, que se não fosse a rádio Jovem Pan News, não teria havido tudo que aconteceu no dia 8, porque eles publicitaram aquilo e teriam incitado as pessoas o tempo todo. O deputado Alencar Santana Braga, PT São Paulo, deu uma invertida na rede de rádio Jovem Pan News. Você vê que é rede de rádio Jovem Pan News. Emissora alinhada à ultradireita radical que divulgou uma mentira sobre dados do cartão corporativo de Jair Bolsonaro, que foram tornados públicos nesta semana pelo governo Lula. Bolsonaro escondia tudo. Escondia tudo. Não é? E veja bem, ainda não é quebra do sigilo do Bolsonaro, ainda não, hein? Isso é o que era escondido, mas que deveria ter sido dado transparência. Tá? Na reportagem a Jovem Pan diz que, aí dizendo a Jovem Pan, em valores corrigidos pela inflação, ex-presidente Bolsonaro gastou 32,6 milhões entre 2019 e 2022, valor inferior aos 59 milhões e 49,7 milhões dos dois primeiros mandatos petistas, respectivamente. Se você prestar atenção, é uma deturpação dos dados. Por quê? Não há explicação. Quando você vê esse número, você claramente acredita que foi isso que aconteceu. Ou seja, é uma mentira deslavada, direcionada justamente para influenciar a cabeça daquela pessoa que não sabe do que de fato são os dados. Você já vai entender o porquê. Agora, aí é o deputado do PT. Agora contem que o cartão corporativo nos governos Lula e Dilma englobava presta atenção, todos os 35 ministérios, e com o miliciano Bolsonaro, são apenas gastos do gabinete da presidência. Então aqueles 59 milhões corrigidos evidentemente e 49,7 milhões corrigidos evidentemente, eles eram gastos dos 35 ministérios em um único centro de custo de cartão corporativo. E o Bolsonaro, só ele atualizado, ele gastou 32,6 milhões, só a presidência. Mas a Jovem Pan faz questão de mentir. Agora conta que o cartão corporativo nos governos Lula e Dilma englobava todos os 35 ministérios, repetindo, e com o miliciano Bolsonaro, acusado, por exemplo, de roubo pelo furto de gasolina, por exemplo, pelo ex-deputado Ciro Gomes. Estranha-se também, e aí eu estranhei muito, quando eu vi os dados divulgados a respeito dos gastos absurdos do Bolsonaro, dos 32,6 milhões de valores corrigidos. Por exemplo, em uma determinada lanchonete, 11 pagamentos iguais de R$9.000, numa lanchonete, ao longo de um determinado período, 2019 a 2022, me parece. Do mesmo valor. Do mesmíssimo valor. Segue Bolsonaro, que vocês não têm vergonha, o Brasil já sabe, mas tenham ao menos a dignidade de dizer a verdade. Emendou Santana. Deputado, você está pedindo muito, né? Porque essa gente está aqui justamente para mentir a serviço da extrema-direita. É uma vergonheira só. E aí, vocês estão vendo, então, no tweet da Jovem Pan News, o que eles escreveram. Não é exatamente isso que eu falei. Bolsonaro gastou menos que Lula no cartão corporativo, em valores corrigidos pela inflação. Ex-presidente, blá, 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 blá. Mentira.
Tá? Mentindo claramente, como já expliquei aqui, não vou repetir. E agora vem então a resposta do deputado, que eu também não vou repetir, agora conta, o cartão corporativo no governo Lula de englobava todos os 35 ministérios, e com o miliciano, bolso ladrão apenas do gabinete da presidência. Tenham vergonha. Ah, vergonha vão ter. Mas vamos conhecer agora os dados reais. Aqui está a explicação. A Jovem Pan replicou dados divulgados em dezembro que não abriu os gastos apenas no gabinete presidencial. O valor foi comparado com os gastos dos cartões corporativos de todos os ministérios no primeiro e segundo mandato de Lula. Na planilha divulgada nesta semana, que englobam apenas os gastos da presidência, o ex-presidente Bolsonaro, não é, soma no mínimo 27,6 milhões, que daria os 32 e tanto agora corrigido, no cartão corporativo até o dia 19 de dezembro de 2022. O valor faz de Bolsonaro o presidente que mais gastou com o cartão corporativo em 4 anos. Agora vamos às comparações verdadeiras. Com dados corrigidos, Lula gastou, presta atenção, 22 milhões, tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Dilma Rousseff usou 24,6 milhões em seu primeiro mandato e aí foi logo impedido. No segundo mandato, quando Michel Temer deu o golpe, os gastos do governo com o cartão totalizavam 18 milhões. E aí era na conta do Bolsonaro, do Temer. Então, antes do primeiro governo do Lula, os dados eram sigilosos. Tá? Aí você deve estar perguntando, né? Pô, mas esse negócio de cartão corporativo é uma coisa bacana? Sinceramente, eu acho que é necessário. É necessário. Não da maneira que o seu Bolsonaro gastava. Esse que está aí na foto. Ele gastava para comprar cosmético, ele gastava para comprar sorvete. Ele gastava para botar gasolina na motociata dele, que ele fazia, era com cartão. A gente pagando. As motociatas, a gasolina, tudo aquilo, a gente pagava. Ou seja, ele usava e abusava. E o salário dele, da onde ele deveria tirar todos esses gastos, ele simplesmente guardava tudo. Tanto é que em um determinado momento ele foi numa loja e comprou uma moto à vista. Ah, claro, ganhando 36 mil, sem gastar um tostão. Todos nós pagando tudo. É claro que ele podia fazer isso. Ah, mas o Lula não fez a mesma coisa? Não. Não. E aí se explica. Primeiro, tá? A presidência e essas pessoas todas, assim como o Bolsonaro também, eles têm que fazer viagens, eles têm que pagar hotel, eles têm que pagar uma série de coisas. Então, esse tipo de gastos, minha gente, ele obviamente não pode passar por um processo licitatório, que leva em torno de 3 meses. Então é necessário que a pessoa tenha uma forma de pagar, senão ela vai ter que tirar do bolso dela. Entendeu? Uma viagem que se faça, o transporte, tudo isso sai por conta desse cartão. Mas no caso do Lula, no caso da Dilma, isso foi tudo relacionado com a atividade de presidente e de presidenta. Já com o Bolsonaro não, o cara torrou geral. Torrou geral. Gente, só as vezes que esse cara ficou de férias foram mais de 13 mini férias no Guarujá, andando de jet ski. Aquela coisa toda, tudo às nossas custas. E aí vem a Jovem Pan e mente na cara de pau. Como diz aqui o prezado deputado, que vocês não têm vergonha, o Brasil já sabe. Mas tem ao menos a dignidade de dizer a verdade. Ah, dignidade. Essa gente tem dignidade é zero. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!